para que Ele mande outro Consolador, a saber, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que, findando o tempo de Pentecostes, agora a promessa de Jesus vai se cumprir. Aquilo que foi prometido para mais ou menos 500 pessoas, somente 120 permaneceram aguardando a promessa se cumprir. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução e dizer: há momento que Deus ele faz promessas para a nossa vida. Há momento que Deus ele tem planos para mudar a nossa história, restaurar a nossa casa, mudar a nossa vida. Mas a questão é, o tempo de Deus nunca vai ser o mesmo tempo que o nosso. O tempo de Deus é chamado de Kairos. O nosso tempo é chamado de Cronos. O nosso tempo é limitado em minutos, segundos, e aí nós temos dias, meses, anos e por aí vai. Mas o tempo de Deus não. É loucura do ser humano querer contender com Deus quando aquilo que Deus prometeu ainda não se cumpriu. Por quê? Quando nós olhamos para os profetas, nós vamos ver vários profetas profetizando algo da parte de Deus, e muitos deles nem mesmo viram aquilo se cumprir. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus promete, a nossa obrigação e posição é aguardar no Senhor, até que se cumpra a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei se a igreja compreende assim, mas cada um de nós que aqui estamos somos frutos de uma oração. Alguém orou por mim, alguém orou por você. Eu lembro da minha avó. Ela sempre orava pela família. Ela sempre orava por mim e dizia assim: filho, eu quero te ver na igreja, na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. E minha avó, ela foi morar com Jesus. Foi mais uma flor que o Senhor recolheu para o seu jardim. Mas a minha avó não me viu nos caminhos do Senhor, nem na presença de Deus. Quando a minha avó faleceu, eu andava muito distante de Jesus e não queria compromisso com Jesus. Mas para a honra e glória do Senhor, as orações da minha avó, elas foram ouvidas. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui hoje, louvando e adorando o nome do Senhor. Então nós sabemos que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Porque a palavra de Deus diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando Deus fala passarão os céus e a terra, o Senhor está manifestando algo poderoso. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que nos dá estabilidade, tudo aquilo que nós olhamos, palpamos, vemos, tudo isso vai passar. E há momentos que Deus ele tira tudo aquilo que nos dá uma estabilidade, para que nós possamos viver na dependência do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que os homens de Deus são todos homens que viveram experiência com Deus e experiências sobrenaturais. Logo entendemos que a igreja, ela não pode se contentar em viver uma vida normal, em viver uma vida ordinária. A igreja do Senhor tem que viver uma vida extraordinária. A igreja do Senhor tem que viver uma vida sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus diz na sua palavra que Ele pega as fracas para aniquilar as fortes. Logo nós vemos que o mundo natural não enxerga e não entende como aqueles que são espirituais. Aqueles que são naturais vai olhar Jesus andando sobre as águas e vai dizer: ali está um espírito. Mas aqueles que são espirituais olham e dizem assim: não, se é o Senhor, faça com que eu vou até o Senhor. Então eu aprendo que nós não devemos olhar como o mundo natural. Nós não devemos olhar como o mundo vê. Nós não devemos olhar para as águas do mundo, para as águas da vida, e ficar achando que aquilo que está acontecendo no mundo espiritual é algo que é fantasma, algo que não é, que abala a nossa fé. Mas nós temos que olhar como Pedro. Nós temos que olhar para a água e falar assim: não, se é o meu Senhor que está vindo sobre ela, eu também andarei sobre ela. Porque Jesus, Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Nós sabemos disso. Jesus deixou bem claro que nós também não estaríamos sozinhos. Jesus é aquele que nos ensina que da mesma forma que tudo aconteceu na vida dele, no ministério terreno dele, também vai acontecer na vida da igreja. A questão é que nós, muitas das vezes, confundimos as promessas de Deus. Deus não promete coisas que vão aumentar o ego de seres humanos. O que Deus promete é, todo o tempo, é necessário matar o seu eu. É necessário se renunciar. O apóstolo Paulo vai entender tudo isso. O apóstolo Paulo vai olhar e vai dizer assim: que haja em nós o mesmo
sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Ele está nos ensinando a renunciar, a matar o meu eu, a pegar a minha cruz e seguir o Senhor. Às vezes as pessoas acham que elas podem fazer alguma coisa com o seu talento e assim atrair multidões, assim atrair aplausos das pessoas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus: maior número de pessoas nós iremos conseguir arrastar, não é antes de carregar a nossa cruz, mas depois que carregamos a nossa cruz. Bem certo é que quando Jesus estava no ministério terreno dele, ele tinha uma quantidade de pessoas que o seguia. Mas olha o que aconteceu com Jesus depois que ele foi pendurado na cruz do madeiro e vencido Satanás. Olha o tanto de pessoas que hoje confessam a fé em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que a nossa vitória está depois da cruz, depois da morte do meu eu, depois da minha renúncia. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Eu só fiz essa introdução para que nós possamos entender aquilo que o apóstolo João estava presenciando. O apóstolo João, ele vai ser a última lâmpada da escola apostólica. A Bíblia, melhor dizendo, a história vai dizer que João agora vai ser preso. João agora sendo preso, o exército de Roma que imperava naqueles tempos, vai tentar matar João. Vai pegar João, vai lançar João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Alguns historiadores vão até dizer que esse ato de pegar uma pessoa e jogar dentro de um caldeirão de óleo fervendo não era de costume romano, mas era de costume dos medo-persas, porque a pessoa era um povo terrível quando se tratava de fazer tortura, de punir prisioneiros. E como Roma saía dominando todos os impérios, todas as nações, todos os povos, ele ia adquirindo conhecimento daqueles povos e ele ia introduzindo na sua cultura. Logo eles pegam aquele tacho como uma cultura, um costume dos medos persas, e eles vão pegar e vão acender aquele fogo. E tem mais um detalhe: a história vai dizer, e isso é só para testificar a nossa fé, a história vai dizer que aquele tacho de óleo fervente não poderia ser acendido por qualquer pessoa, porque o calor era tão intenso que só da pessoa acender já sofria queimaduras de 4 graus. Muitos não suportavam e morriam. Então logo eles vão pegar prisioneiros que estavam já condenados à morte e obrigavam eles a acender aquele tacho. E ali João já estava dentro. Acendia-se aquele tacho. O óleo que estava quente começava a ferver. Tinha por função consumir e destruir todo aquele que estava ali dentro. Então vai ficar lá aquele óleo fervendo, aquele fogo aceso. No outro dia, quando aquele fogo apagasse, os soldados romanos iriam ali para virar aquele óleo fora e tirar o que tivesse sobrado do prisioneiro. Mas para a surpresa deles, a história vai dizer que João permaneceu vivo. A Bíblia vai nos relatar esta vitória de João. Só que aquele óleo, alguns historiadores dizem que era tão alta a temperatura que aonde houvesse cartilagem no ser humano, essa cartilagem derretia. E nós sabemos que a nossa orelha é de cartilagem, nós sabemos que o nosso nariz é de cartilagem, partes do nosso rosto, partes do nosso corpo tem músculo. Então tudo isso ia desfazendo. Imagina agora você olhando para João e João todo deformado. Imagine a cena. Eles olham e veem que João não morreu. Eles começam agora tipo que considerar João como semideus, porque tinha passado por aquela tortura e não tinha morrido. Eles vão pegar João, vão jogar na ilha de Patmos. Alguns historiadores dizem que a ilha de Patmos, as prisões eram feitas nas pedras, sobre as rochas. Era nas partes profundas, úmidas, aonde tinha bastante animais peçonhentos. Logo eles já estavam pensando: venceu o óleo, mas eu quero ver ele sobreviver lá. E João estava ali excluído.